Olá, nós vamos abordar um tema que muita gente tem, muita gente fala, mas muita gente enfrenta também. Que palavra será essa, hein? Se você disse medo, se você veio na sua mente que era o medo, sim, é sobre o medo. O medo muitas pessoas têm. Medo de adoecer, medo de magoar alguém, medo de falar, medo de enfrentar uma câmera numa rede social, medo de falar alguma coisa que não está agradando ao outro e você querer ser sempre bonzinho diante dos outros, medo de animais peçonhentos, medo de julgamento. Qual o seu medo? Qual será o seu medo nesse momento? Eu não sei. Cabe a você analisar e ver qual é o seu medo. Eu era muito cismada com rede social porque eu achava que se a gente falasse alguma coisa já ia nos complicar. Mas eu aprendi a perder esse medo enfrentando uma câmera e falando, divulgando alguma coisa, inclusive dos meus produtos artesanais, que depois em outros vídeos vocês vão conhecer um pouco. Então, quando eu gravei o meu primeiro vídeo, eu estava um pouquinho apreensiva o que seria que ia acontecer, mas eu perdi o medo. Eu peguei um celular e fiquei diante da câmera falando e olha, confesso para vocês, foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com o resultado, porque muita gente foi alcançada. E esse é o objetivo da gente quando fica diante de uma câmera, gravando algum vídeo. Eu gravei para o Instagram e agora estou usando o YouTube e eu acredito que vai ter um alcance maior. Eu desafio você a você enfrentar os seus medos. Eu não sei qual é o medo que você está enfrentando. Talvez seja o medo da solidão, o medo de um filho seu sair de casa porque não está gostando de tal atitude sua, porque está se achando cobrado por alguma coisa, ou porque está querendo ter a vidinha dele bem tranquila, longe dos pais, enfrentar uma nova realidade. São tantas as situações, né? Eu vejo muitas mães dizer assim, eu não quero meu filho doente, eu não quero meu filho longe de mim, o meu filho é a minha vida. Acredito que sim, eu não tenho filhos, mas acredito porque minha mãe dizia que um filho era tudo na vida dela. E os pais sempre têm essa preocupação, mas o medo, se ele for cultivado em grande escala, não é? Tudo a pessoa vai fazer com medo, ele se torna uma espécie de doença. Ou seja, ele atrapalha a vida da gente. Mas o medo, ele também pode nos impulsionar para fazer o bem, para fazer o que deve ser feito. Comigo aconteceu isso. Eu tinha medo da rede social, então enfrentei a rede social, foi um desafio. Teve uma determinada situação em que eu estava numa festa na zona rural e eu estava com uma senhora meio gorducha e uma outra mocinha mais magra e eu era mais ou menos gorduchinha, isso nos anos 80. E de repente vinha um touro lá nesse cercado por onde a gente ia passando, ele vinha com tudo para cima da gente. E eu passei por uma cerca de arame bem baixinha. Quando eu estava do outro lado, eu não sei como foi que eu passei ali, num espaço tão apertadinho. E a senhora também que estava comigo, eles passaram, e o touro ficou lá esturrando. Ele vinha mesmo com vontade de nos pegar. Touro bravo. E depois eu fiquei pensando, o que o medo não nos impulsiona a fazer, não é? Então, nesse caso, o medo funcionou de uma maneira muito positiva. Era para a gente ter se dado mal e a gente terminou enfrentando ele e conseguindo escapar. Então, não tenha medo de julgamento, não tenha medo de se desafiar.
Agora, tenha medo, sim, de maus pensamentos, se distancie, se desvie de mau pensamento através de boas leituras, de pessoas que agreguem na sua vida. Tenha medo também de fofocar a respeito da vida do outro. Tenha medo de não pagar as contas. Tenha medo de se tornar uma pessoa preguiçosa, que não quer trabalhar. Então, isso daí faz medo. Mas o medo positivo é muito importante na vida da gente. Vamos exercitar o medo a nosso favor, nos impulsionando sempre para fazer o bem. Bom, não sei se vocês gostaram desse tema, mas era o que eu tinha para oferecer a vocês hoje. Até uma próxima oportunidade.